Estamos de volta com mais um bloco do Rondônia Show. Dr. Moisés Marinho já está aqui ao meu lado para a gente fazer nosso bate-papo jurídico aqui. Tudo bem, Dr. Moisés? Tudo bem, Duda. Tudo certinho. Pessoal, hoje o tema vai ser presídios, né? E situação carcerária. Faz uma introduçãozinha aí para o pessoal de casa entender. Ok. Olá, você, telespectador, que tem o carinho de estar nos assistindo neste momento. Hoje nós, no quadro jurídico do Rondônia Show, traremos um assunto de grande relevância para a nossa sociedade. De repente, muitos de vocês que estão aí até pode falar, mas eu não me preocupo, não quero saber coisas relacionadas a presos, a presídios, e isso não tem a ver comigo, quem cometeu seus crimes que pagam por eles para lá. E na realidade, Duda, não é bem assim. Nós temos que nos preocupar, sim, nós, sociedade. Por quê? A problemática existencial nos presídios brasileiros nos causa grande preocupação. Por quê? Nós temos umas masmorras, umas casas de horrores, umas fábricas de criminosos. E nós temos, por outro lado, uma legislação que foi criada para poder sanear, delimitar, colocar tudo aquilo que for necessário para uma ressocialização adequada e humana desses apenados, que é a Lei 7.210 de 1984. Mais precisamente no seu artigo 118, e aí a gente, como é a Lei de Execuções Penais, nós chamamos de LEP. Não sei se você lembra, naquela nossa aula de execução penal, a gente fala LEP, então artigo 118 da LEP. Lá está inserido quais são os deveres, quais são os direitos dos presos, e o que o Estado deve oferecer para os presidiários nos presídios. Lá na Lei de Execuções Penais também existe todas as situações em que os presos também têm deveres para serem cumpridos, têm obrigações. Então os presos têm direitos e deveres. Resumindo, é isso que está na lei. Ocorre que na atual conjuntura em que se encontram os presídios brasileiros, nós não temos uma eficácia na ressocialização e na reinserção desse preso na sociedade. Por quê? Primeiramente, nós temos um Estado muito repressor, que prende muito, e prende muitas das vezes desnecessariamente. Por aí nós temos já outra consequência, que quando se prende muito e de forma desnecessária, nós criamos um outro problema, que é a superlotação. A superlotação também, por consequência, gera você misturar presos que não deveriam estar sendo misturados com outros delinquentes de carreira, que nós assim chamamos. O delinquente de carreira é aquele que já está acostumado no mundo do crime, já cometeu vários delitos, a vida dele é voltada para o crime, e o que nós temos hoje nos nossos presídios, infelizmente, é essa mistura. Então você pega hoje, por exemplo, uma pessoa que furtou uma bicicleta, porque ele é usuário de drogas, e você mistura esse cidadão junto com presos de alta periculosidade. Por exemplo, latrocida, que é aquele que mata para roubar, por exemplo, sequestradores, por exemplo, grandes traficantes de drogas. Então acaba que aquele indivíduo que é um doente, hipoteticamente, por ser viciado em drogas, ele vai estar ali cumprindo uma pena provisória, talvez depois uma pena definitiva. O furto, por exemplo, não dá cadeia. O furto, na realidade, é um crime que não demanda regime fechado. Mas, infelizmente, é uma cultura nossa de prendermos. Então, quando é preso em flagrante, até que alguém tome conhecimento desses fatos, ou por meio da audiência de custódia, ou de repente passa batido na audiência de custódia e vai aguardar, que geralmente essas pessoas são muito pobres, um defensor público, ele já ficou 2, 3 meses. Agora imagine você, 2, 3 meses misturados com presos de alta periculosidade. Então ele vai sair de lá um expert em outros crimes. É verdade. Doutor Moisés, quais são os presídios que a gente tem aqui em Porto Velho? Qual é a diferença de um para o outro? Tá. É lamentável, é uma coisa assim que eu quero dizer para a população, parece brincadeira, mas eu vou primeiro nomear os presídios e vou dizer qual é a classificação que nós temos. Gente, a classificação que existe na Lei de Execuções Penais é uma classificação de presos por categorias de crime, por idade e por sexo. Então lá na Lei de Execuções Penais diz que nós temos que ter presídios masculinos, presídios femininos. Há os casos também em que nós devemos deixar separados os presos homossexuais,
né, para não ficar misturado com os presos heterossexuais. Também existe essa determinação na lei. Existe outra determinação importantíssima, que é por idade, né? Você não pode colocar um preso muito jovem com um preso muito velho. Nós temos também, e aqui em Porto Velho é cumprido à risca, até porque dia 17 agora eu estive levando seus colegas, né, os nossos acadêmicos da Uniron, para conhecer alguns presídios aqui de Porto Velho. Então nós temos também um presídio exclusivo para aquelas pessoas que cometem delitos sexuais. Porque o delito sexual, o preso comum, ele não aceita. Então, se você colocar uma pessoa que cometeu um delito sexual junto com o preso comum, ele vai morrer, porque os presos comuns não aceitam. E aqui em Porto Velho nós temos o presídio Aruanã, que serve para ficar esses presos que foram condenados por delitos sexuais. Agora vamos lá. Nós temos aqui em Porto Velho uma penitenciária de médio porte, que é provisória, que chama-se Pandinha. Aí nós temos também uma penitenciária de média segurança, que é o Supanda. Nós temos o Vale do Guaporé, nós temos o Urso Branco, nós temos o Aruanã, que eu acabei de falar, nós temos o Presídio 470, que foi pouco mais de um ano inaugurado, nós temos a penitenciária feminina provisória, fica ao lado do Urso Branco, nós temos a penitenciária definitiva feminina, que fica lá na Avenida Farquhar, e de repente eu esteja esquecendo alguns outros locais, mas assim, porque me fugiu a mente agora. Mas os principais são esses aqui que eu acabei falando para vocês. Nós temos também a CAPEP, né, que é a Colônia Agrícola Penal, onde aqueles presos que já estão no regime semiaberto cumprem suas penas. A classificação, Duda, que nós temos hoje de presos, infelizmente, pela atual conjuntura, que não é legal, é muito delicada, é por categoria de facção criminosa. É triste falarmos isso, mas é a realidade. Hoje nós temos um presídio A, que tem que ter determinada facção. Aí você pega os detentos que pertencem a outra facção criminosa, coloca no presídio X. E no outro presídio Z da outra facção. Hoje nós temos, por hora, aí, pelo menos 5 facções principais. Essas facções elas estão distribuídas no país inteiro. As 5 principais, 5 maiores. Mas ramificadas, que elas vão se subdividindo. Nós temos aproximadamente quase 50 facções no país inteiro. E aqui em Porto Velho não é diferente. Nós temos facções que se denominam integrantes do PCC, que é o primeiro comando da capital de São Paulo. Nós temos facções que se denominam Comando Vermelho, que é da maior facção do Rio de Janeiro. Nós temos FDN, que é Família do Norte, que é aquela facção que é de Manaus, Amazonas, que no começo desse ano de 2017, nós fomos surpreendidos com uma carnificina horrível, onde pessoas foram decapitadas, corpos despedaçados. Olha, foi uma violência tamanha, as pessoas foram mutiladas vivas. Você não consegue ver, Duda, e a população que está nos ouvindo, os vídeos que eu tive acesso das pessoas sendo trituradas e sendo cortadas e quebradas vivas. Então, assim, uma coisa totalmente fora de contexto, desumano, degradável, entendeu? E, infelizmente, é essa a realidade das nossas penitenciárias. E aqui em Porto Velho não é diferente. Nós hoje temos as penitenciárias divididas por categoria de facção criminosa. Infelizmente, parece uma ironia, mas essa é a realidade. Lembrando sempre, Duda, que eu não posso também ser injusto, com todos os esforços que a Sejus, a Secretaria de Segurança Pública, o Estado que eu digo executivo e o judiciário, todo mundo está envolvido nessa problemática para resolver. Mas a demanda é tão antiga e tão grande que o Estado perdeu o controle. Nós não temos controle, embora nós tenhamos todos os esforços possíveis e no nosso alcance para tentar resolver, eu acredito que nós não resolvemos 15% de uma eficácia ideal. Qual que é a grande dificuldade de resolver esse problema? Por ironia do destino, e eu quero deixar claro para a população, a grande dificuldade que nós temos hoje é a corrupção. A corrupção, ela degradou, a corrupção, ela destruiu o nosso país. Então, os nossos representantes, grande parte deles, se envolveram num processo de corrupção tão grande e desviaram tanto dinheiro público, que esse dinheiro público deveria ser
utilizado para a educação, dar uma educação de qualidade para as crianças, era para ser utilizado em políticas públicas, né, de esporte, de treinamento para cursos profissionalizantes, de criação de mais escolas, creches e faculdades. Então, esse dinheiro que deveria ser investido para inibir o crime, porque nós não podemos hoje tratar o crime nessa conjuntura que está, pegar aquele apenado que está misturado lá com 20 presos, numa cela fedorenta, suja, imunda, recebendo muitas das vezes um tratamento grosseiro do agente penitenciário, porque também não é culpa do agente penitenciário, nós não temos um número suficiente de agentes para fiscalizar. A lei diz que cada cela deveria comportar 4 presidiários e deveria ter um agente penitenciário para cada 4 presidiários. Na realidade, está muito longe de chegarmos a essa eficácia nesse ponto que a lei estabelece. E daí o que acontece? Vira uma bola de neve para se resolver essa problemática, porque não temos agentes suficientes. Os agentes que nós temos ganham muito mal, muito pouco. O agente penitenciário, eu sou solidário com vocês, porque vocês ganham muito pouco para arriscar a vida de vocês, para estar dentro de um presídio, arriscando suas vidas, cuidando de presos perigosos, entendeu? Tendo família aqui fora. Os agentes penitenciários tiveram uma luta recente para ter o porte de arma, porque como eles estão muito expostos, os presos hoje têm acesso fácil a celular, não sei de que forma entra, mas tem acesso fácil. E aí, o agente penitenciário também fica vulnerável. Então, ele também está envolvido nessa problemática e aí fica uma situação difícil. Então, nós temos todas essas problemáticas, Duda, e o Estado perdeu a rédea. Mas ele perdeu a rédea não foi hoje. Isso já se prolonga há décadas, sei lá, 20, 30 anos que nós estamos debatendo, discutindo, falando do mesmo problema. E por incrível que pareça, não resolve, não melhora e só piora. Uma outra questão, né, que abrange esse nosso tema de hoje é a questão dos presos provisórios que ficam mais tempo do que deveriam estar lá e acaba contribuindo com essa superlotação e tudo mais, né? Então, como nós falamos no começo do programa, os presos provisórios são aqueles presos que são presos em flagrantes, ou então estão respondendo ao processo, ele não teve ainda uma sentença definitiva, ou se teve uma sentença de primeiro grau, ainda está em grau de recurso. O que acontece hoje? Determinados crimes, eu vou citar 2 dos principais, o roubo e o tráfico de entorpecentes. Esses 2 crimes, a jurisprudência nossa aqui do estado de Rondônia, e eu acredito também se estende para a jurisprudência nacional, eles demandam que os juízes determinem prisões preventivas. O que é prisão preventiva? A prisão preventiva é aquela prisão processual antes de uma sentença com trânsito em julgado. Então, enquanto aquele processo está sendo movimentado, o cidadão fica preso. Em muitas situações, Duda, ele poderia, esse cidadão, enquanto o processo dele está sendo movimentado, responder esse processo em liberdade. O problema é que nós temos uma cultura, isso é uma cultura do nosso Estado brasileiro, de se prender e manter preso. Então, é algo ainda que precisa ser discutido e mudado. Embora nós tenhamos agora a audiência de custódia, que foi criada recentemente, para poder fazer um filtro de quem vai ficar preso, quem vai ficar solto, quem vai poder responder em liberdade, ainda assim não supre a demanda que nós temos das prisões preventivas, das prisões temporárias e das prisões em flagrantes sendo convertidas em preventivas. Tem situações que esse preso poderia estar respondendo em liberdade, porque ele preenche os requisitos do artigo 312 da nossa lei processual penal, que diz que se ele tem residência fixa, se ele tem se ele tem trabalho lícito, se ele pode ser encontrado a qualquer momento, se ele não está ameaçando nem inibindo testemunhas, não está destruindo provas, ele tem o direito de responder o processo dele em liberdade. Agora nós, e eu me coloco nessa situação como profissional, advogado criminalista, nós temos uma dificuldade imensa de colocar isso na cabeça dos juízes. Então o juiz fala, ele traficou drogas, é uma cogitação que aconteceu, eu tenho clientes que são acusados por tráfico de drogas, mas assim, não há indícios de autoria nem de materialidade, eles têm ligações telefônicas, tem às vezes situações em que tem uma aproximação daquele acusado com uma quadrilha. Então ali a polícia diz que ele já é o traficante, que ele já faz parte da quadrilha,
Depois, quando nós vamos ver no processo, mas nem de longe ele figurou como essa pessoa que está sendo acusada. E aí ele fica lá 5, 6, 10 meses preso até ser processado. Eu tenho cansado de clientes meus ficar 9, 10 meses preso e quando sair de lá pegar regime aberto, 1 ano e 8 meses, Duda. Quem que vai pagar esse prejuízo de 10 meses preso? Então o cidadão foi acusado por tráfico de drogas. Quando nós fomos ver no processo, era um tráfico de droga privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4 da Lei 11.343 de 2006, que diz que aquele cidadão que não é voltado às práticas criminosas, que por um infortúnio da vida caiu numa situação de tráfico, ele tem um benefício, um direito de ter uma pena atenuada. Então a pena base seria 5 anos, diminuída de 1 a 2 terços. Diminuindo 2 terços, nós teríamos 1 ano e 8 meses. Já tive dezenas de clientes assim. Esse 1 ano e 8 meses é convertido em prestação de serviço comunitário ou pagamento de cesta básica. Daí o cidadão fica 10 meses preso até o processo dele ser tramitado. Aí nós vamos para o tribunal, conseguimos, por meio de um recurso de apelação, baixar essa pena para 1 ano e 8 meses. O cidadão imediatamente é colocado em liberdade. E esses 10 meses que ele ficou preso injustamente, indevidamente. E aí é que reside o problema. Esse cidadão, eu vou exemplificar um, não vou dizer o nome, era um cidadão que tinha 2 empregos, é um cidadão pai de família, então quer dizer, quem vai preso não fica preso sozinho, a família também vai presa junto, e ao final do desenrolar do processo, o crime que ele cometeu, nem de longe, lhe daria um regime semiaberto, que dirá o regime fechado. Pois é, e esse ciclo vicioso aí, acaba, quem paga somos nós, os tributos, que nós vamos pagar, né, para as pessoas ficarem, para esses detentos lá, que na verdade poderiam ter outras alternativas que tem na legislação, né, como você falou, ou responder em liberdade, fazer pagamento de cestas básicas, e então hoje os magistrados não procuram essas outras alternativas no geral, como que é? Olha só, quando a pena é em definitivo, de 1 ano e 8 meses, que dá esse direito, os magistrados têm aplicado. O problema que está residindo é durante o trâmite processual. Durante o trâmite processual, como há ainda uma indefinição de qual pena final ele vai ter, então eles colocam esse preso ali, esse apenado preso. E esse apenado tem despesa com alimentação. Eu não sei quanto hoje que está custando um preso, mas vamos trabalhar com uma ideia de que custe R$4.000 para o Estado a permanência de um preso no presídio. Olha o tamanho do prejuízo durante 10 meses para depois o cara ser colocado em liberdade e nunca deveria ter ficado no presídio. E outra problemática, se esse preso quiser, ele pode entrar com uma ação contra o Estado, porque ele foi preso, ficou preso indevidamente, e o Estado ainda vai estar arcado com uma indenização. Outra problemática, se tiver uma rebelião no presídio, esse preso for ofendido lá com a sua integridade física ou até a morte, o Estado vai ter que pagar para a família desse preso. Outra problemática, todos os presos, todos os apenados, sabem mais do que eu e você e do que a população, o telespectador, os seus direitos. Eles sabem de qual é salteado e eles sabem que os direitos deles estão sendo violados. O preso, ele tem direito, ele tem uma série de direitos. O único direito que o preso não tem, é o direito da liberdade. Então somente isso. O resto preserva-se todo. O preso tem direito a uma alimentação de qualidade, ele tem direito a uma vida digna dentro do presídio, ele tem direito a uma assistência médica e dentária, ele tem direito a uma assistência psicológica e psiquiátrica. Como que estão essas questões, Gil? Olha, o Estado tem ofertado, mas de forma ainda bem tímida, porque não tem profissionais à altura da demanda. Se você verifica que o nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, e os nossos hospitais públicos estão superlotados, com pessoas que não são presas, imagine dentro do presídio. É verdade. E que tem toda a questão da insalubridade nas celas, que eles acabam ficando doentes e não tem esse amparo também. Justamente. Outro problema é o problema da insalubridade. Outro dia eu encontrei um cliente meu, ele estava com as pernas dele em carne viva. Por quê? Ele pegou lá uma coceira tão forte e começou a raspar as pernas na parede. E foi raspando as pernas, coçando na parede, porque as unhas não faziam mais efeito. E estava aquele monte de sarna. Entendeu? Parecia aqueles animaizinhos, aqueles cachorrinhos que estão com sarna, estão com pirino, que a gente chama na rua pirino, preso dessa situação. Agora imagine você acha que tem condição de recuperar um ser humano onde você coloca numa masmorra, numa superlotação, num ambiente frio, gelado, fedorento, sombrio, insalubre,
e outra, sabendo que está tendo seus direitos todos violados, outro direito do preso que a demanda não consegue atingir é a questão da remissão. Então, a lei de execuções penais, ela prevê que a cada 3 dias trabalhados ou estudados, o preso tem direito a remir um dia, ou seja, ele tem um abatimento de um dia na sua pena. E nós não temos, hoje, condições de ofertar isso para todos os presos. Embora eu reconheça que a Sejus, a Secretaria de Segurança Pública, o Estado, o Ministério Público, a OAB, o Judiciário tem feito esforços para tentar resolver isso. Mas assim, a gente se esbarra numa bola de neve tão grande que consegue ali de forma paliativa um determinado número, bem pequeno, mas não satisfaz o ideal, que é a eficácia da ressocialização e reinserção do apenado. E quais são os trabalhos que estão acontecendo hoje aqui em Porto Velho com relação à ressocialização dos presos? Olha, nós temos ONGs, nós temos alguns entes de convênios, né, estatais, inclusive eu não tenho certeza, Duda, mas assim que o novo prefeito assumiu, ele tinha feito um convênio com a Sejus de utilizar o trabalho dos apenados, aí, sei lá, na pavimentação de ruas, outros serviços básicos. Eu não sei se isso se efetivou e se está acontecendo. Mas nós poderíamos ter vários mecanismos de ressocialização utilizando o preso como mão de obra, ser uma mão de obra barata, uma mão de obra eficaz e outra. O preso ia estar feliz, porque ele estava saindo daquele ambiente sombrio, insalubre, e iria para um ambiente que ele ia se sentir valorizado, ele ia trabalhar, ele ia sentir que ele estava realmente se recuperando. Antes de terminar aqui, eu queria também dizer que o apenado, quando ele está no presídio, aqueles que conseguem fazer alguns apenados em um número bem pequeno, porque a demanda não absorve, ele consegue fazer cursos. Tem apenado que já fez 5, 6, 8 cursos, se profissionalizou, né, em número muito pequeno, mas temos. Quando ele cumpre toda a pena dele e vem para a nossa sociedade para tentar arrumar um emprego, ele não consegue, porque as pessoas puxam ver a ficha criminal dele, então não lhe dá oportunidade. O próprio Estado, que o treinou lá dentro e o ressocializou, né, em um número bem pequeno, como eu já lhe disse, quando vai fazer um concurso público, se não tiver a reabilitação, não ingressa. Essa problemática aqui de hoje foi muito interessante para a gente se conscientizar, né, desse assunto. A gente agradece, doutor Moisés, por nos esclarecer sobre esse tema aqui hoje, foi muito bacana. Obrigado, Duda, e obrigado, nosso amigo e nossa amiga telespectadora, pelo carinho da audiência. É isso aí, até mais.